que somos teus, gritamos que somos teus, ó Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos juntos para, mais uma vez, celebrarmos este nosso programa Somos Igreja. Igreja Católica Apostólica Romana, presente na nossa cidade de Matão, através de tantos cristãos católicos que fazem parte desta história da nossa igreja. Nós estamos celebrando o mês de junho. E eu gostaria, nesse programa, de falar um pouco, uma parte, sobre as festas juninas, ou também chamadas festas dos santos populares. Porque neste mês de junho nós temos uma festa importante. Dia 13 de junho nós celebramos Santo Antônio de Pádua. No dia 24 de junho nós celebramos o nascimento de São João Batista, e no dia 29 de junho nós celebramos a festividade dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós somos convidados a vivenciar nestas festas uma realidade que é muito importante para nós. Por quê? Essas festas, particularmente importantes, vieram trazidas para nós desde a descoberta do Brasil, quando na Europa essas festas já se tornam tão populares. E na colonização do Brasil, os portugueses vieram nos trazer esta festividade que nós, de maneira especial, comemoramos principalmente a festa de São João Batista, dia 24 de junho. Essas celebrações são particularmente importantes na Europa. As fogueiras juninas fazem parte da antiga tradição para celebrar o solstício de verão na Europa, né, que é o início do verão, e isto para o hemisfério norte, e também o solstício de inverno para o hemisfério sul, onde nós lembramos essa questão do solstício de verão ou do inverno no hemisfério norte ou hemisfério sul. É uma realidade que nos faz remeter ao início de um tempo em que o sol se faz mais forte, mais presente na terra. E assim os europeus celebravam estas festividades, principalmente comemorando os santos da sua predileção, os santos da sua devoção. Estes santos que nós celebramos, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro e São Paulo, fazem parte da história da igreja de uma maneira toda especial. Por isso que nós também somos chamados a vivenciar essa realidade. Por exemplo, a origem da fogueira. As fogueiras juninas fazem parte de uma antiga tradição pagã de celebrar essa presença do sol na terra, e assim como a cristianização da árvore de Natal, né, que é a árvore sempre verde, em árvore presente nas nossas casas por ocasião do Natal, também a fogueira. A fogueira, ela está presente na vida para aquecer, principalmente para aqueles que estão vivenciando o inverno, aquecer o lar, aquecer através da lareira ou de uma fogueira no campo, a vida das pessoas que estavam com frio.
nós vemos que a festa de São João Batista é um santo celebrado com muita devoção, pois São João Batista veio trazer, né? Ele veio ser aquele que traria a notícia e apresentaria o Messias, né? Tanto é que na própria festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel, João Batista, aquela criança que estava no ventre de Isabel, é o primeiro a reagir frente à presença de Maria, que se encontrava grávida por obra do Espírito Santo na casa de Isabel. Essa festa da Natividade de São João Batista, para nós cristãos, é muito importante, e para os cristãos católicos da Europa também tem uma certa importância. Por quê? Porque João Batista é aquele que vem ser o precursor, o anunciador da chegada do Messias. Nós temos nessas festas juninas, nós temos o costume, né? Até agora, com muita importância, vamos fazer, né, a participar das festas juninas de uma maneira muito legal, muito gostosa. Antigamente, né, e hoje a gente vê que tem muito perigo, né, soltar balões, né, durante a festa de São João ou em outras festas. Não vamos soltar balões, não vamos fazer da festa junina uma coisa que seja que aconteça algum tipo de acidente ou algum desastre, né? Mas vamos fazer, por exemplo, da nossa fogueira um local onde nós vamos nos aquecer, mais do que o fogo vai aquecer, mas o fogo do seu interior, o fogo do seu coração, que pode aquecer também o coração daqueles que convivem com você. Nós vemos, por exemplo, um outro sinal nas festas juninas é levantar o mastro, e era muito importante porque o mastro de São João é conhecido principalmente em Portugal também como o mastro dos santos populares, é erguido durante a festa junina para celebrar os 3 santos ligados nesta festa. Se coloca a imagem de São Pedro, a imagem de Santo Antônio e a imagem de São João. No Brasil, no topo de cada mastro são amarradas em geral as 3 bandeirolas com as imagens dos santos, e simbolizando a presença, né? E tendo hoje um dia de muita significação cristã, bastante enraizada, e sendo entre os costumes das festividades de São João um dos mais marcantes para também nós, cristãos católicos, neste mês de junho. Nós somos convidados a participar dessas festividades, mas principalmente celebrando essas pessoas que foram importantes na história da igreja. Santo Antônio, né, não é questão só de ser o casamenteiro, mas a história de Santo Antônio é muito interessante, porque ele cuidava de uma maneira toda especial das famílias mais carentes, mais pobres, e ele, tendo condições de, junto com os seus paroquianos, ele conseguia, como na época era uma das necessidades da época, fazer com que as mulheres, as moças, né, que estavam dispostas a se casarem, vão possuir o seu enxoval, vão conseguir o seu dote para o casamento. Nós vemos também nas festas juninas a quadrilha, como que é importante a alegria que traz as festas juninas. E era muito comum entre nós, né, fazermos as nossas festas juninas nos quarteirões, nas escolas, nas comunidades, e isso vem trazer para nós assim uma alegria, que as pessoas se reúnem mais. Nós estamos perdendo as oportunidades de nos encontrar, e esta festa junina, ou as festas juninas
em nossa cidade, são oportunidades que nós temos para nos encontrar com nossos irmãos, com os nossos paroquianos, com as pessoas que fazem parte da comunidade. Por isso que durante todo o século XIX, a quadrilha foi se popularizando, principalmente no Brasil, e se fundiu com danças até pré-existentes já no Brasil, fazendo com que a quadrilha fosse um momento muito gostoso das pessoas se confraternizarem. Por isso, as festas juninas fazem parte do nosso folclore, né? O nacionalismo folclórico do nosso Brasil está enraizada as festas juninas. Tem como raízes, justamente já também na nossa colonização, os portugueses vieram trazer para nós essa devoção aos santos que eram próprios daquela região da Europa. Queridos irmãos, eu também queria lembrar que, juntamente com as festas juninas, nós celebramos a aproximação das comunidades. Ajudem, façam parte das nossas festividades juninas nas suas respectivas comunidades. Eu gostaria de lembrar que nós iremos celebrar neste próximo domingo o homem dividido. Eu queria tocar nesse assunto. Conforme o testemunho bíblico, o primeiro homem, rico de dons tão grandes, não teria decidido por si só a submeter-se e a sublevar contra Deus. Era visto como uma realidade tão soberana e perfeita a presença do homem no paraíso. Como que o homem no paraíso iria poder se predispor contra Deus? Por isso que nós poderíamos hoje nos lembrar que muitas vezes nós somos chamados a viver uma realidade que é muito importante, principalmente em vista do que o homem quer viver, o seu bem e o seu mal. Neste próximo domingo, nós vamos nos lembrar com saudade do paraíso, a vivência do reino e a imortalidade da ressurreição. A condição humana de viver optando, ora pelo bem, ora pelo mal. Estivemos no paraíso e optamos sair dele para viver lutando pela nossa sobrevivência. É assim que a gente poderia definir neste próximo domingo a realidade que nos norteia, que é a realidade que nós estamos vivenciando a cada dia. Como nós temos que lutar contra o mal, como nós temos que lutar a favor do bem. É uma luta constante. Então, quer dizer, eu tenho que lutar contra aquilo que nós somos normalmente questionados e nós somos provados. Portanto, a vitória do homem sobre Satanás será Cristo, que tem a missão de reduzir a impotência mediante a morte, aquele que tem o poder da morte, o diabo, o demônio, Satanás. Nós vamos aprender, nós vamos ver como que hoje também no mundo nós somos provados, porque o mal tem o poder de destruir e levar à morte. A gente poderia até usar uma expressão: se você escolhe o bem, você escolhe bem. Se você escolhe o mal, você escolhe mal. Se você escolhe o bem, você escolhe a vida. Se você escolhe o mal, você escolhe a morte. É assim que nós aprendemos, porque o ser humano não foi feito, não foi chamado para viver na escuridão, não foi chamado para viver no mal, não foi chamado para destruir a sua própria vida.
a vitória do homem sobre Satanás é necessária com a presença do Cristo. Você só vai conseguir vencer o pecado, a morte, na vida em Cristo. Os evangelhos apresentam a vida pública de Jesus como uma luta contra o Satanás. Começa com o episódio das tentações, que pela primeira vez, desde a cena do paraíso, um homem, representante de toda a humanidade, um filho de Adão, um novo Adão, Cristo, se encontra face a face com o diabo. E ele, a cada provação, a cada tentação, Jesus vai dando uma resposta. Jesus vai oferecendo uma situação que nós precisamos aprender. Precisamente no momento em que o diabo parece vencer, a paixão e a morte de Jesus, é ali que o príncipe deste mundo é vencido, é lançado fora. Jesus é o homem forte que aprisiona Satanás e as potências do mal e protege a sua casa. Ele venceu uma vez por todas, passando pelo mistério da morte e ressurreição. Cristo vence uma vez por todas, pela cruz. Ele vence a morte, ele supera. Por isso, toda a história humana é perpassada por uma luta tremenda contra as potências das trevas. O homem, o ser humano, ele está sempre em luta a favor do bem contra o mal. E Jesus demonstra que um reino e uma casa divididos não podem resistir. Por isso que ele vai usar justamente um texto da Sagrada Escritura nesse próximo domingo, que nos fala da importância. Quando Jesus ele volta para a sua casa com os seus discípulos, ele se reúne e estão se alimentando. Quando souberam que Jesus estava lá na sua casa, os parentes de Jesus quiseram agarrá-lo e quiseram tirá-lo do lugar. E aí então vai acontecer que Jesus vai usar uma expressão muito forte, porque começaram a dizer que Jesus estava possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus então vai dizer: como que Satanás pode expulsar Satanás? Uma casa dividida, uma família dividida, uma cidade dividida é algo que nos preocupa. Porque é muito simples. Veja, nós estamos num ano de eleições. Como que as pessoas que até há pouco tempo estavam juntas, partilhando juntas, comendo juntas na mesma mesa, daí a pouquinho estão todos divididos. É assim que o demônio, é assim que Jesus diz que Satanás age, dividindo as pessoas, separando as pessoas. E Jesus não quer isso. Como pode haver Satanás querendo destruir Satanás? Não. É Jesus quem vai destruir o mal. É através de Jesus. E nós precisamos entrar nesse clima, entrar nesta realidade, para que nós aprendamos a fazer da nossa vida uma presença constante na vida de Cristo pela igreja. Nós precisamos buscar cada vez mais estar unidos. É importante que nós participemos das nossas comunidades. E, como nós iniciamos esse programa, nós temos muitas oportunidades de celebrar juntos. Nós temos aí as nossas festas juninas que nos atraem. Não é só através de uma celebração eucarística, mas nós temos vários motivos, várias situações para nos colocar frente a esta realidade. Vamos vencer o mal, vamos lutar contra o mal.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Boa noite. Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, ó Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos